Posso quedar. Você é signatário de tudo que ela fala? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O pastor e arqueólogo Rodrigo Silva participou esta semana do programa Conversa Entre Amigos, da Rádio Musical FM. Nesta ocasião, o pastor César Cavalcante fez perguntas sobre Ellen White. Vamos conferir a resposta do pastor Rodrigo. No meio evangélico, não de todos, eu ganho paulada porque eu sou seita. Dos ateus, eu ganho paulada, que eu não sou acadêmico, porque eu acredito na Bíblia Sagrada. Dos adventistas também você leva. Não dos adventistas em geral, tô não, falando sim, desses grupos, exatamente, esses apoia, grupos que são mais ligados a uma certa corrente política. Mais paulada. Paulada também, porque eu sou homofóbico, sou não sei o quê. Então, quer dizer, eu apanho de todo mundo. Então, para muitos acadêmicos, eu não sou um acadêmico honesto, porque eu acredito na Bíblia. Para muitos irmãos, eu não sou um teólogo honesto, porque eu sou adventista. Para alguns adventistas, eu não sou um cara honesto, porque eu sou homofóbico. Então, quer dizer, a gente apanha por todos os lados. E nesse aspecto que eu aprendi. Mas eu não tô aqui te batendo. Não é você, não. Eu tô falando assim. Mas, claro, eu tô só dizendo a minha experiência. E nesse caso... Como você se comporta quando você vê que o que a Ellen White tá falando exatamente, é essa é a resposta que eu ia dar. Você é signatário de tudo que ela fala? Vou colocar. Seria eu, por isso que eu tô com medo de comparecer com a Bíblia. Será que eu seria signatário de tudo que a Bíblia fala? Se você, à tarde eu vou ter um bate-papo com um ateu, Sérgio Sacani, no Flow, hoje à tarde. E ele vai fazer uma pergunta análoga para mim. Você é signatário de tudo que a Bíblia fala? Porque, convenhamos, vamos pegar o raciocínio. Ellen White fala que o café produz certas coisas e a medicina diz outra coisa. Vamos ser realistas. O Evangelho de Mateus fala que uma virgem deu à luz a uma criança sem ter tido relação sexual com ninguém. Acha para mim o estudo de ginecologia que confirme isso. A Bíblia vai falar que Jesus foi ao céu de carne e osso, eu creio assim, porque ele ressuscitou com o corpo glorificado, mas era um corpo ainda tátil, né? Que ele, como é que eu confirmo isso, milagre, à luz da ciência? A ciência também vai falar ridículo. Como é que você pode continuar sendo um acadêmico com doutorado da USP fala, por exemplo, do e acreditar na café ou da verdade? masturbação, você abandona a ciência e fica com o que ela está falando? Na verdade, eu digo o seguinte. Primeiro critério não é abandonar a ciência e ficar com o que ela está falando. Primeiro critério é o seguinte. Ela foi alguém que teve o dom de profecia ou não teve? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Tá certo? Ela teve o dom de profecia? Se ela teve o dom de profecia, ela falou que Deus mostrou aquilo para ela, então... Calma, vamos ver o que a ciência vai dizer, mas vamos ver com calma o que ela está falando. Mesmo porque, eu vou lhe dizer duas coisas em relação à ciência. Letra A. Eu tenho lá em casa um compilado dessa grossura, mais ou menos, de questões acadêmicas, inclusive escritas por não adventistas, que fizeram tese doutoral sobre Ellen White, por coisas que na época dela seriam estúpidas, absurdas, e a ciência comprovou depois. Inclusive a questão do café que você mencionou aí, nós sabemos não só o café, o tanto de malefícios que a cafeína faz. Refrigerantes à base de cafeína, tem um monte, olha, eu posso puxar aqui um calhamaço de artigos acadêmicos, científicos, que falam do mal da cafeína. Teve nos Estados Unidos um estudo que foi replicado no Brasil agora por acadêmicos da USP. O estudo dos Estados Unidos foi feito pelo Dr. Schaufenberg, junto com outros. Eles queriam pesquisar a média de vida de um grupo específico com o resto da população americana. E eles procuraram a Universidade de Loma Linda, perguntando se os adventistas aceitariam se submeter àquele estudo. Como a Loma Linda tem uma das maiores faculdades de medicina dos Estados Unidos, eles falaram, tudo bem, os nossos acadêmicos podem participar do estudo, claro. Os Dr. Schaufenberg foram com eles lá, isso já tem uns 20 e poucos anos, esse estudo. E eles fizeram uma tomada. Pelos escritos de Ellen White, o que os adventistas seguiam em comparação com a média dos outros californianos. Fizeram para mostrar de tudo direitinho. O estudo mostrou que os adventistas do sétimo dia, que seguiam a reforma de saúde prescrita nos livros de Ellen White, tinham expectativa de vida entre 8 e 10 anos a mais. Aqueles que eram mais estritos chegavam a 15 anos a mais de expectativa de vida em relação aos outros. Mas não é porque é adventista. Qualquer pessoa que fosse vegetariano, claro, tivesse uma vida... Claro. Não, mas eu digo exatamente adventista. A crença adventista. É porque o estudo
pegou os adventistas por amostragem, porque o estudo precisava o seguinte: eu preciso de um grupo que comporte igual. Porque, para quem não tá ouvindo a gente, as instituições adventistas obedecem uma dieta rigorosa de alimentação. Então, por exemplo, existe o adventista normal, o adventista do sétimo dia, o adventista da reforma. O adventista da reforma é muito mais hard no sentido de alimentação. Por exemplo, você come carne. Eu como carne, mas o adventista da reforma não pode comer nem carne de nada, entende? Então, eu sei, na nossa igreja, algumas famílias vieram da igreja adventista da reforma e eles não comem carne até hoje, porque não gostam, tal, não sei o quê. Não acostumaram, né? Não acostumaram, tal, nunca comeram. O cara tem 60 anos, nunca comeu carne. Agora, essa ideia funciona nas instituições também adventistas. Mas foi bom uma coisa que você falou, vamos deixar bem claro. Quando eu mencionei o grupo dos adventistas e o resto da Califórnia, eu estou me baseando no que o estudo fez, que o estudo precisava de um grupo de comportamento igual, você entendeu? Com um outro grupo para equiparar. Exatamente. Por isso que falou os adventistas e o resto. Esse estudo foi feito no Brasil também. Mas é onde você vai dar, porque a pessoa que, sei lá, vegetariana, que é o caso da instituição adventista. Não, mas mesmo muitos que não são vegetarianos. Porque eu não sou vegetariano, por exemplo. O estudo fez esse da USP aqui, chamado Adventus. Então, mas você já fez internato, não já? Fiz mais 4 anos lá você ficou de vegetariano. Sim, eu fiquei, mas mesmo assim. Mas hoje eu como carne, por exemplo. Sim. E a Ellen White, por exemplo, ela sempre fala que o ideal é nem comer carne. Ela fala isso. Agora vamos colocar. Esse estudo Adventus hoje foi feito também, eu não tenho todos os dados de cor para lhe dar, mas se alguém der uma googada, olha a googada, procurar Adventus, estudo Adventus da USP, vai ver que foi feito no Brasil, eles fizeram a separação. Adventista que come carne, que não come carne, que não toma café ou que toma café uma vez ou outra, que faz exercício físico, não faz, etc, etc. E eles pegaram assim, o que a Ellen White faz? E é interessante que esse estudo também deu uma expectativa de vida a mais do que os que não seguem aquele estudo. Então, frigir dos ovos do estudo da Califórnia, do estudo da USP aqui, o que eu digo? Ainda, agora eu estou respondendo a sua pergunta, eu fico com a Ellen White, eu fico com a ciência. Por que essa dicotomia? Porque muitas coisas que a Ellen White fala, a ciência depois dela foi falar. E hoje eu tenho um estudo científico, feito lá e aqui, mostrando que seguir a dieta que Ellen White sugere, por isso que o nome do livro é Conselhos sobre Regime Alimentar. Não são doutrinas. Não são doutrinas, conselhos. Mas que meio que funciona como doutrina da igreja adventista. Deveria. Eu vou até lavar uma roupa suja em casa, se você me permite. Deveria, porque se nós adventistas seguíssemos mais à risca aqueles conselhos, nós seríamos muito mais saudáveis do que nós somos. Bom, e quando eu digo nós adventistas, sim, mas isso é para todo mundo, viu? A pessoa não precisa ser adventista para isso. Eu só estou querendo dizer o seguinte, que as coisas que a Ellen White recebeu sem ter feito curso de nutrição, sem ter feito curso de medicina, sendo uma mulher provinciana de educação básica, e as sugestões que ela deu foram confirmadas depois como sendo promotoras de uma longevidade maior, só isto já me faz assim, peraí, é interessante, se ela escreveu tanta bobagem, as bobagens dela estão dando certo, porque a expectativa de vida dos que seguem aquelas bobagens, estou falando na área da alimentação, tá? Tá maior do que o dos que não seguem aquelas, entre aspas, bobagens. Você não usou essa palavra, eu que estou usando. Sim. Bom, eu tenho que fazer um intervalo, e desculpa se a minha veia apologética fica... Não tem nada de desculpar, não tem nada aqui, a ter mas aqui. eu não quero que te desrespeite. Não está de maneira nenhuma. Tal, tudo mais. Eu só quero saber se a minha resposta está clara. Tá clara, mas aí eu queria, depois do intervalo... para fechar essa questão de Ellen White, como você se comporta diante do Veltman Report? E eu fiz a pergunta para esse bloco, Rodrigo, a gente vai fazer a virada daqui a pouquinho. O que é o relatório Veltman? Os próprios adventistas, porque assim, a Ellen White sempre foi atacada por questão de plagiar, né, de plágio, muita coisa dos textos que ela escreveu não era exatamente dela, e tinha muitas provas que não eram dela, os textos que já existiam e tal, tudo mais. Alguns livros com percentuais, assim, acima de 50% e tudo mais. E aí foram encomendado, né? Esse report seria um relatório Veltman, e essa pessoa fez na verdade não é só uma pessoa, você conhece bem a história. E aí foi feito esse relatório e se comprovou que realmente tinha muito do que a Ellen White escreveu, muitos textos, muitos, centenas, não eram dela, né? Aqueles textos não eram dela, já existiam, e ela incorporou no escrito sem dar exatamente copyright, sem dar o crédito do autor.
Como que você, sendo acadêmico, lida com isso? Tá certo. Depois eu pedi para os livros ficarem aqui, que eu quero dar um exemplo que não é sobre Ellen White, para falar dos livros aqui. Tá bom? Sobre a teologia físico-contextual. Então, vamos Vamos baixar. Mas dê-me um tempinho depois, que vai ser muito legal. O pessoal vai gostar disso aí. Com relação ao relatório Veltman, só acrescentando que era um grupo de advogados católicos, inclusive, eles nem eram adventistas. Mas pedido pelo adventista. Pedidos pelo adventista, exatamente. Mas pediram, olha, façam um survey. E a conclusão deles foi que realmente tem muito material de Ellen White que é empréstimo literário, só que o que esse escritório especialista em copyright ponderou? Isso não pode ser considerado plágio pela seguinte razão. Na época de Ellen White para trás, não havia essa questão de uso de nota de rodapé, essas questões todas. Empréstimo literário. A pessoa era muito normal o empréstimo literário. Várias pessoas fizeram isso. Por exemplo, você tem até alguns clássicos. Você pegar, por exemplo, vou dar alguns autores. Se você pegar o Adam Clarke, o comentário de Adam Clarke, que até na internet tem disponível, só que em inglês. Adam Clarke e Matthew Henry. Você tem comentários. Se você comparar os dois... comentário bíblico do... Que o mesmo comentário. Tá num e tá no outro. Mas quem que é o autor? É o Matthew Henry ou Adam Clarke? É porque era comum as pessoas, mesmo acadêmicos, pegarem coisas uns dos outros. E mesmo nos tempos da Bíblia Sagrada, por exemplo, a gente pega o Código de Hammurabi, ele é anterior às leis de Moisés. E Moisés falou olho por olho, dente por dente. Isso está no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é século XVIII. Eu coloco Moisés, não sei qual a sua cronologia, pastor, eu coloco Moisés no 15º século a.C. 1450, mais ou menos o Êxodo ali, 1425, eu coloco o Êxodo ali. E o Código de Hammurabi, 1700. Então eu estou falando, lembrando que de trás, na época era de trás para frente, o Código de Hammurabi está 300 anos antes de Moisés. Moisés plagiou o Código de Hammurabi porque ele cita a mesma lei do Código de Hammurabi de maneira inspirada. Moisés era profeta. Ele não dá a fonte. E não somente isso, tem outros códigos de Alalak, Mari, leis sumerianas que a gente encontra na lei mosaica. Você tem o apóstolo Paulo citando, exatamente, por exemplo, no Novo Testamento. Às vezes ele dá... citando Epimênides. Epimênides, Arato. No caso do Epimênides, ele fala assim, um certo poeta disse, mas no outro ele nem menciona isso. Então, será que eles também estariam plagiando? Não. Era comum na época. E existem também algumas citações de paráfrase. Por exemplo, tem textos do Provérbios que são muito parecidos com o texto da época de Amenhotep, egípcios. A história de Jó, por exemplo, nós temos uma mesma estrutura, a gente até chama de o Jó sumeriano. Então, esse tipo de comportamento no passado não era... Hoje é lógico, se eu pegar um livro aqui da FTB e pegar um capítulo inteiro e jogar sem... Até mesmo eu citando a FTP, se for um texto... Depende, se for eu posso citar aqui um parágrafo, uma linha, mas se for mais de... Eu não lembro mais se 2 parágrafos. Tem regras. Tem regras. Vamos supor que sejam 2 parágrafos. Se eu citar mais de 2 parágrafos, eu tenho que pedir autorização ao FTP, e se vocês não derem, eu não posso usar. Um poema, por exemplo. A menos que tenha caído em domínio público, porque o autor já morreu. Então, Ellen White está dentro desse critério. E só para fechar aqui a resposta, a prova maior que ela não agiu de má fé é que os livros que ela cita, por exemplo, William Hanna, Daubigné, ela recomenda a leitura desses livros. Como você... agora, saindo dessa história de Ellen White,